Amém. Amém, igreja? Livro de Jó, capítulo 1 de Jó. Estamos terminando o mês de janeiro, né? Acredito eu que quarta-feira acaba o mês de janeiro. Acredito eu que Deus vai estar passando para outros livros, se for da vontade dele. Nesse mês de janeiro, ele pediu para nós ficarmos nesse livro de Jó. E grandes coisas Deus tem falado conosco. Eu creio que nesta noite nós precisamos entender aquilo que trouxe vitória para a vida de Jó, aquilo que fez Jó não pecar contra Deus, aquilo que fez Jó andar de uma forma onde o inimigo, mesmo estando tão perto, não conseguiu fazer Jó se desvirtuar e cair na tentação. Amém? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificavam. Levantavam-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Vamos sentar dando glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. E é algo que muitos crentes desconhecem essa matéria na sua vida. Ele aprendeu muitas coisas na caminhada, mas ele desconhece o poder que a oração tem. E o próprio Jesus disse: o meu povo está sendo destruído. Primeiro, falta conhecimento e desconhece o meu poder. Nessa noite eu quero que o Espírito Santo fale com você e você cresça para a salvação nesta noite. Tem pessoas que estão apanhando demais do inimigo. Tem pessoas que estão sendo o pobre, vergonha, onde o inimigo tem prevalecido contra as suas vidas o tempo inteiro. E essas pessoas, elas desconhecem algo que o Senhor deixou para mim, para você, para que nós usufruísse disso e tivéssemos uma vida de paz e de sossego. Se você olhar esse capítulo 1, muitas vezes nós vamos para a casa do Senhor porque nós perdemos coisas. E daí a gente vem para a casa do Senhor para que as coisas sejam restituídas para nós. Então nós queremos Deus para restituição. Eu perdi minha mulher, eu perdi dinheiro, eu perdi emprego, eu perdi a saúde, eu perdi a honra, eu fui perdendo. Aí eu vou para a casa do Senhor e eu começo agora a pedir para Deus me restituir aquilo que eu perdi.
Mas quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos que ele não perdeu nada. Ao contrário, ele tinha sua casa, sua família, sua mulher. A Bíblia faz questão de identificar a sua riqueza e destacar a sua riqueza como o maior de todos os do Oriente. E de repente agora nós vemos que este homem, ele não colocava a preocupação dele nas coisas que ele tinha. Mas ele tinha uma preocupação que era as brechas, o pecado da sua casa, da sua família, da sua herança. E alguém se levantar para blasfemar a Deus. Então ele não procurava Deus nas madrugadas, porque ele perdeu alguma coisa e ele queria que Deus restituísse. Mas a integridade deste homem era tão grande, que ele procurava Deus, porque ele temia Deus, ele reverenciava Deus, ele honrava Deus na sua vida, na sua casa, e ele não queria, de forma nenhuma, não era ele, porque ele era íntegro, reto e temente a Deus. Mas ele se preocupava com aqueles que estavam abaixo dele, que eram os filhos, e que habitava na sua casa. Então era um homem que ele se preocupava em nunca deixar brechas. Sabe o que é brechas? Ele sabia que ele amava os filhos. Ele mesmo diz, tudo que eu temia me aconteceu. E ele tinha um temor muito grande com relação à vida dos filhos e como os filhos iam sendo conduzidos. Mesmo ele se banqueteando, no retorno do banquete, Jó fazia questão de chamar cada um deles, os 10, e oferecer sacrifícios para que as brechas, se por acaso eles tivessem pecado, fosse fechada. E era de madrugada que ele buscava a santificação. E a Bíblia faz questão de dizer que isso não era uma vez por ano. Isso não era uma vez em vez de quando. Mas a Bíblia faz questão de dizer que assim fazia Jó continuamente. Então, Jó, ele tinha uma condição aonde a busca de Deus nas madrugadas era algo contínuo. Era uma precaução que ele tinha, aonde ele tinha prazer de oferecer, de buscar a santificação, de viver na santificação, de se desviar do mal, de conservar a integridade e de adorar o Senhor. E essa oração nas madrugadas, essa vontade que Jó tinha de santidade, presta atenção, agradava ao céu. Nas madrugadas, eu creio que Deus olhava as ofertas para a santidade. E aquilo enchia o coração de Deus de prazer. Porque nós vemos, quando ele fala para Satanás, o prazer que ele tem com o servo Jó. Alguém que trazia alegria para ele. Alguém que trazia prazer pelas suas práticas verdadeiras. E aquilo, Deus descia. Os olhos de Deus, como chama de fogo, estava continuamente sobre a casa de Jó. A ponto de Deus olhar e ver o dia que Satanás estava rodeando a sua casa. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme a Deus. Havia anjos ao redor da casa de Jó. E nesse mistério todo, nós olhamos que
esse poder da oração era um poder que trazia sobre a vida de Jó proteção. Essa oração que Jó fazia continuamente, ela servia de imunidade para Jó. Ela servia de proteção para a casa de Jó e para a herança de Jó. Por isso que quando Satanás tentava entrar, ele não conseguia entrar, porque havia alguém que adorava, alguém que buscava o Senhor. Porque quando nós falamos em oração, você tem que entender que é uma busca voluntária de alguém que entende quem é Deus. Não é uma prática religiosa de fariseu, onde ora de si para si mesmo, onde a oração não sai da casa, onde a oração exalta o homem e não glorifica o Senhor sem propósito, onde Deus não escuta aquela oração e nem há justificação naquela oração. Então, quando Deus ouvia esta oração de Jó, encontrava sinceridade e verdade, havia resposta de proteção à vida de Jó. E com relação a mim e a você, será que nós temos entendido e nós temos entrado nesse nível quando nós oramos? Será que você tem entendido o que é orar? Porque a linha é muito fina de você fazer com que a oração se torne algo comum e banal. Uma prática simplesmente igual nós tínhamos quando nós estávamos na outra religião, que nós pegávamos e nós repetíamos a mesma oração. Aonde a boca falava, mas o coração estava onde? Longe, porque as orações nossas eram só repetidas. Não era uma oração que saía do nosso coração. Não era uma oração que saía de dentro de nós como um pedido de socorro. Uma palavra de gratidão. Uma palavra de exaltação e de glorificação a Deus. Mas aprendemos a falar, só falar, com os lábios. Mas muitas vezes o nosso coração está longe. Nós entramos para orar e nós cumprimos rituais. Nós vamos lá orar porque alguém mandou nós orar, porque nós temos 72 horas de oração e nós temos cada grupo 3h30. Então nós temos que vir aqui bater um cartão para depois falar para Deus: Deus, agora você faz. Sabe o religioso? Deus, eu fiz, agora você pega e faz para mim, tá? Sabe quando nós estávamos na outra religião, que nós fazia lá uma promessa, alguma coisa, era uma troca com Deus, era uma barganha com Deus, e muitos crentes hoje têm feito isso. Eles têm olhado e têm feito aquele momento de oração se tornar algo ritual. Não um momento onde você tem propósito, não um momento onde você rasga o seu coração para Deus, aonde você está ali e é a tua verdade, porque Deus conhece o que está dentro de você. Mas nós queremos, como fariseu, até enganar Deus. Nós queremos negociar com Deus. Nós queremos fazer Deus fazer a nossa vontade, porque usamos até a palavra como artimanha para colocar Deus na brecha. E Deus, ou quando não falamos igual papagaio, eu costumo muito falar de papagaio. Papagaio é um ser irracional. Se você ensinar ele repete tudo. Então nós, não, como crente, nós não podemos se tornar papagaio na oração. Aonde nós estamos falando, mas nós estamos bem longe, nós não estamos com o coração sendo rasgado diante de Deus, e na verdade, falando a verdade. A Bíblia diz que você tem que guardar o pé quando você entra na presença do Senhor. A Bíblia diz que é um privilégio para o crente entrar na presença, mas ele só entra através do sangue do Cordeiro, ou seja, através da purificação dos nossos pecados.
Então quando você vai orar, você entra na presença do Senhor, mas você não pode entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Tanto que a Bíblia diz sobre a justificação, que teve um crente que chegou no culto, e ele ficou bem longe, um pecador, a Bíblia diz, que enquanto o fariseu fazia esse culto hipócrita, nós olhamos um samaritano de longe, porque ele não conseguia chegar perto, e ele dizia assim, a oração dele foi bem poucas palavras: ser propício a mim, que sou um pecador. Foi só essas palavras que o samaritano disse. E Jesus, olhando aquilo, diz: qual dos dois saiu justificado? Ou seja, qual dos dois foi ouvido? Qual dos dois recebeu a recompensa? Qual dos dois recebeu a justificação que vem da parte de Deus? Porque tem coisas na minha vida, na tua vida, que não chega nem diante de Deus, não chega nem no teto, pior, diante de Deus. O meu maior receio, nós estamos indo para o 8º ano das colunas. Todos os dias tem colunas aqui. E o meu maior receio é as pessoas fazerem isso se tornar banal. Algo que foi tão difícil introduzir na igreja. Algo que foi tão difícil. Colunas quer dizer, quando você coloca uma coluna, você coloca uma coluna para sustentação. E o meu maior temor é as pessoas fazerem isso se tornar banal. O relógio de oração se tornar banal, se tornar religioso. E as pessoas não entenderem os propósitos. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Quando Deus deu a revelação das colunas de oração, foi tão grande, mas tão grande, a fúria do inimigo contra as colunas, que nós perdemos uma pessoa no primeiro ano, nas primeiras colunas. Nós mexemos tanto com o inferno quando nós falamos que nós íamos fazer colunas de oração, e nós íamos fazer 24 horas de oração. O inferno se levantou com tanta fúria, que uma pessoa, ela foi rasgada e foi tirada, ou seja, foi ceifada. Uma das grandes colunas, que antes, presta bem atenção, de nós ter coluna, a oração na igreja era toda segunda-feira. Mas as lutas começou a ser tão grande, que no final, essa pessoa ela vinha sozinha orar. Não tinha ninguém, nenhum companheiro que vinha com ela, mas toda segunda-feira, começou com um monte de gente. Aí as pessoas foram caindo. No final, ele já vinha sozinho. E quando Deus deu a estratégia das colunas, essa pessoa da segunda-feira foi a primeira que o inimigo ficou tão furioso, que queria levar a alma dele de todo quanto é jeito. E ele veio a falecer. Essa pessoa, um grande intercessor que nós tínhamos. No segundo mês que nós estávamos na intercessão, nós tivemos mais uma perca. Fora um monte de perca que nós tivemos, que não vem ao caso agora. Porque o que veio e foi embora não adianta, não se conta. Passou-se um mês, nós tivemos outra perca, aonde o Eduardo tinha algo para responder para a justiça, e o inimigo se levantou e veio cobrar aquilo que ele tinha, a brecha que ele tinha uma brecha, e o inimigo usou essa brecha, e pegou ele, e levou para a prisão, e ali ele ficou, acho que 8 meses preso. Então as nossas colunas ficaram deficitárias. Aqueles o qual era aquele que estava na frente da intercessão da igreja, orando pela igreja, foi tanta fúria do inimigo, que ele veio, aonde ele pôde, ele se irandou. Nós vai fazer 8 anos, que nós fazemos 24 horas de oração uma vez por mês. Mas o meu grande temor é as pessoas não entender os propósitos. As pessoas não entender o que é orar. As pessoas não entender o que elas estão fazendo aqui.
As pessoas usam celular na hora da intercessão, ficar conversando. Na hora da intercessão, ficar comendo. Ficar com conversas paralelas. Levar de qualquer jeito. Fazer de qualquer forma. Porque quando nós falamos em relógio, relógio é uma coisa que não para, não pode parar. Então eu passo o bastão para o outro, o outro passa o bastão para o outro. E assim nós vamos fechando as brechas. Mas às vezes as pessoas, por não entender isso, pelo cansaço, mais um dia, mais uma coisa, eu tinha meu compromisso, eu tinha aquilo outro. As pessoas ir perdendo o que realmente elas estão fazendo aqui. Quando nós olhamos para Jó, até esse versículo que eu li para vocês, parecia tudo bom, né, irmão? A casa de Jó estava tudo bom, tinha repouso, tinha paz, tinha alegria, tinha prosperidade. Mas só que Jó tinha reserva com Deus. Reserva com Deus é algo que o crente deve ter com o Senhor. Porque eu e você, nós nunca sabemos qual que é o dia mau. Não foi assim no Getsêmani? No Getsêmani nós olhamos que por 3 anos Jesus esteve com os discípulos. Os guardou, os livrou e protegeu. Mas chegou num grande dia que ele escolhe Pedro e fala assim: vamos descer para a oração. Nós estamos falando, irmão, para o Filho de Deus, que ele escolhe alguém para descer, para vigiar com ele em oração. E por quê? Porque assim como Jó, no Getsêmani também havia um plano. O tempo ia mudar. A estação ia mudar. Ia começar agora dia mau. O diabo ia peneirar. O diabo ia se manifestar. Porque na vida do crente é assim. Você tem um tempo de repouso, de paz. Mas depois vem um dia mau, Efésios fala. Que nós temos que criar resistência. E não é pouca, é resistir a tudo. Para depois nós chegar num nível inabalável. Então nós entendemos que no Getsêmani, Jesus ele começa agora a dar um ensino para Pedro. E quando chega no Getsêmani, ele fala para Pedro assim, ó, primeiro, vigiai e orai, para você não cair em tentação. Nós entendemos que Jó, ele antecede, ele ora, ele sacrifica, ele busca santificação, já pensando aquilo que o diabo queria. Jó vai blasfemar. E Jó adianta falar, para que meus filhos não blasfemem e não pequem contra Deus. Então ele tinha crédito, ele estava na frente do diabo. Crente que ora e que entende o poder da oração, ele sempre vai estar na frente. Ele sempre vai estar na frente para desfazer a obra do diabo. Porque o próprio Deus vai estar revelando para ele em oração e dando para ele o escape daquilo que o diabo está planejando. Agora está tudo bem. Mas eu não sei daqui 1 minuto o que vai acontecer, nem você sabe. Jesus olha para Pedro e fala, vigia e ora. Mas um pouco antes, Jesus libera a palavra. Satanás vai te peneirar. E antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Foi liberado uma palavra. E agora o Senhor leva ele para dar um outro armamento para a guerra. Que é qual? Oração
e vigilância. Pedro, eu te dei já uma palavra que é a espada. Agora eu vou te dar uma outra arma de guerra, oração. Então, Pedro, você começa agora, vigia, primeiro. Começa a entender, quem está vigiando, irmão, é uma pessoa que está sempre preparada. Pessoas que vigiam, escuta o que eu estou falando para você. São pessoas que estão sempre preparadas. São pessoas que elas não dão bom dia para o cavalo e nem viram as costas para o inimigo. São pessoas que entendem, compreendem aonde elas estão e o que elas estão fazendo. Que elas não estão num parque de diversão, que elas não estão brincando, Satanás não está brincando com elas. Então tem crente perdendo tudo. Sabe por quê? Porque não vigia. Porque o ladrão veio para roubar, ele veio para matar e veio para destruir. Aí você deixa a chave do carro, você deixa a porta aberta, você não coloca, não fecha a janela, você não coloca o cadeado, você não coloca a trave na porta. Aí depois quando você chega, o ladrão vem e rouba tudo. Você não vigiou. Você não foi aquela pessoa que foi prudente, que se desviou do mal, mas foi uma pessoa nécia. Foi uma pessoa que levou as coisas de brincadeira. Comigo ninguém toca. Eu só tenho um corpo fechado. Eu sou de Deus e pronto, acabou. Pedro pensava isso também. Que ele tinha um corpo fechado e que ele estava fechado com Deus e que ninguém ia fazer nada com ele, que o diabo não tinha poder sobre ele. É uma pena quando as pessoas aprendem e nunca chega ao conhecimento do Senhor, daquilo que Deus está ensinando todos os dias, como Pedro. Pedro, ele escuta, assim como ele ignora a palavra que ele vai negar, Pedro também ignora no Getsêmani a segunda palavra de direção: vigia e ora. Pedro vai dormir, irmão. E não é uma vez só que Jesus pega Pedro dormindo. Enquanto Jesus, presta bem atenção, que coisa tremenda quando você vê isso. Jesus se afasta para ir orar, e a oração ele diz assim: Pai, se possível, olha que intimidade, a oração é isso. Pai, porque a oração não é de um Deus distante. Mas alguém que entende o que tem, porque o próprio Jesus disse: eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orar, vocês dizem assim: Pai nosso. Jesus, ele mostra para mim, para você, o que é oração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, faz a tua vontade. Mas sabe o que me chamava a atenção? Não só na oração de Jesus, a posição de Jesus. Se você for lá ler em Mateus, você vai ver que Jesus está de joelhos. Uma posição de sacrifício, aonde o sono, ele não consegue vir sobre a vida de alguém que está em joelho. Então, às vezes, quando eu vou interceder, eu não sento. Porque se eu sentar, eu sei que o meu corpo, ele vai relaxar. E se eu relaxar, eu vou sair do propósito. Então, às vezes, mesmo cansada, eu continuo machando por quê? Para sacrificar o corpo, para esmurrar o corpo, para que o espírito, como o próprio Jesus disse, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela não consegue sucumbir a ponto de um dia de luta, um dia de muito tormento, naquele dia que os demônios estão tudo em cima da tua cabeça, da tua casa. Se você estiver na carne, você não se sustenta. Você vai dormir, você vai olhar para a cadeira, você vai sentar, você vai olhar e vai agir como uma pessoa normal, mas você vai esquecer, você vai perder a fiação de que naquele momento você está em pleno combate. Naquele momento os demônios estão tudo em cima da sua cabeça, como estava no Getsêmani. Só que Pedro, ele não entendeu essa vigia. Presta atenção, vigia. Tem coisa acontecendo no mundo espiritual, Pedro.
Porque oração não é natural, irmão. Oração é espiritual. Você está entrando e você está falando, como o próprio Jesus disse. O Espírito, na verdade, está pronto. Então, na verdade, você é o Espírito que anseia. É o Espírito que coloca as palavras nos seus lábios. É o Espírito que emana dentro de si para se comunicar com quem, pastora? Com o Espírito de Deus. Porque é Espírito com Espírito. É Espírito do homem com o Espírito de Deus. Não é a carne do homem com o Espírito de Deus. Porque a minha carne não vai conseguir falar com o Espírito de Deus. Porque é natural e elas não conseguem se comunicar. Então Pedro, quando ele dorme, e Jesus de joelho as 3 vezes, falando da mesma forma, sacrificando seu corpo de joelho, para não dormir, para não cair na tentação, vigiando, porque ele tinha que estar preparado como ele estava, quando ele chega lá e diz assim, mas vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Levanta, porque o traidor já está chegando. Ou seja, o ladrão está chegando. O inimigo está chegando. E quando o inimigo chegar, ele não pode me pegar dormindo. Quando o inimigo chegar, ele não pode me pegar com converseiro. Quando o inimigo chegar na porta, ele tem que ver que eu estou com a espada na mão. Que eu estou pronto em espírito para a batalha. Porque eu não vou negar o meu Deus. Que eu não vou trair o meu Deus. Porque o meu espírito está pronto. Quem está entendendo, dá um glória para Jesus. Pedro, ele não se aprontou. 3 anos com Jesus. E ele despreza a direção de Deus. Tanto que quando Pedro chega, ele estava tão fora da casinha, que ao invés dele ter uma espada, que é a palavra de Deus na mão, ele tinha uma espada de homem na mão. Onde ele usa aquela espada para cortar o quê? A orelha de Malco. E para derramar o sangue, aonde não deveria ter derramado o sangue. Você e eu entendemos quando uma pessoa está no natural. Preste atenção. E vem uma luta sobre ela, ela vai sair do propósito. Ela vai perder a batalha. Ela vai fazer aquilo que o inimigo quer que ela faça. Ela vai derramar sangue. Ela vai fugir, ela vai trair, ela vai negar. E por quê? Porque ela não aprontou o espírito. Ela estava mais preocupada. Mas eu estou com Jesus aqui. Eu estou na casa de Deus. Aí está me dando um sono aqui. Deus falou aqui para mim vigiar e orar, para mim não cair em tentação. Mas o sono é maior. Eu vou descansar um pouco. Mas Jesus vem, acorda. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam tão pesados que Pedro não conseguia suportar. Muitas vezes nós estamos assim, como Pedro, nas nossas batalhas contra o mal, nós não temos resistido até o sangue. Nós não temos entendido que a própria palavra diz, orar, ação. A palavra já diz tudo, olha só. Sempre antes, preste atenção, de uma ação, qualquer que seja a ação que você vai fazer, você tem que aprender a orar. Por isso que a palavra já diz orar, ação. Tem crente que só vai na ação. Igual Pedro. Pedro já foi para ação direto. Ele chegou e viu aquela situação, na sabedoria humana, já pegou a espada e já. Por que será que Pedro não deu valor para o poder
oração. Porque será que tem crente hoje, preste atenção, que não dá valor para a oração? Que eles já partem para a ação, eles já partem para fazer, tem algo para fazer, eles já vão fazendo. Para aí! Você está fazendo para quem? Para você ou para Deus? Muitos de nós estamos fazendo as coisas para Deus, mas estamos fazendo na nossa força, na nossa ação. E estamos esquecendo que tem um Deus que precisa estar na nossa frente. Porque existe um inimigo que já se colocou na frente. Olha para o teu irmão e diga assim: o inimigo já se colocou no caminho para impedir que você passe. Mas tem crente que desconhece isso. Tem crente que eles vão com a sua força. Por isso que diz assim: maldito o homem que confia na sua força. Faz do seu braço a sua força. Não vai conseguir nada essa pessoa. Por que, pastora? Porque Satanás é espírito. Imagina eu dando um murro no espírito. Hã? Olha lá, ó. Ó a crente dando murro no espírito. Ou fazer como Pedro. Eu começo a dar murro nos meus irmãos. Eu começo a pegar a faca e cortar as orelhas dos meus irmãos. Eu começo a achar que o problema é meus irmãos. Porque eu estou tão na carne, tão natural. Porque as minhas ações não são ações espirituais, são ações naturais e carnais dentro da igreja, dentro da casa de Deus, dentro da obra do Senhor. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Tiago fala. Mas ele ora a Deus para parar de chover. E Deus para a chuva pela oração dele. Depois Elias volta a orar novamente para chover. E daí Deus derrama copiosa chuva, a Bíblia diz. O poder da oração. Mas para você orar, você tem que ter fé. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e Ele recompensa aquele que busca Ele. Porque muitos crentes não param para orar. Diante de um problema, eles procuram tudo, ó. Procura o homem, procura o banco, procura o mecânico, procura aquilo. Deus fica em último lugar na fila. Preste atenção no que o Espírito está falando para você. Sendo que deveria ser o contrário. Deus tinha que estar em primeiro lugar para mim. Eu buscar primeiro a Deus e a direção da ação que Deus quer que eu faça. Por isso que é orar, ação. Eu oro e Deus vai falar: eu quero que você faça assim, assim, assim. Eu quero que você faça essa ação. Mas hoje as pessoas, elas fazem essa ação primeiro. Elas fazem aquilo que está no coração. Elas fazem aquilo que elas querem. O desejo dela, a vontade dela, o querer dela. Mas não é aquela palavra: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. Por quê, pastor? Porque na oração Deus sempre vai fazer a vontade dele. Porque a própria palavra em Tiago diz: pede mal, para esbanjar nos seus prazeres.
Muitas vezes nós pedimos, oramos e oramos da forma errada. Nós não oramos para que seja feita a vontade de Deus, mas nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E o próprio Pai diz: vocês estão pedindo pão? Eu não vou dar para vocês uma serpente. Se vocês são maus, sabe dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais eu. Muitas pessoas não sabem orar, porque elas não entendem que a vontade já está preparada para mim e para você. Porque se você conhecesse o Salmo 139, você ia ver lá que está escrito: todos os meus dias já está escrito por Deus. Deus já escreveu a minha história e a tua história. Cabe a mim, como Jesus, a viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu não preciso inventar uma outra história para mim. Eu não preciso inventar uma outra vida para mim. Porque Deus já tem uma preparada para mim. É uma nova vida e está na mão dele. Ele libera à medida que eu ando pela fé. Mas o problema meu e teu, por não entender, por não conhecer, nós olhamos para Deus e nós pedimos cada coisa para Deus, que só pelo sangue do Cordeiro. Um dia, Jesus ia passar por Samaria e mandou os discípulos ir na frente. Chegou lá, o samaritano não deixou Jesus passar por lá. Os próprios discípulos, Jesus chegou para Jesus e falou assim: você quer que nós façamos igual Elias? Nós vamos orar agora, do mesmo jeito que caiu fogo no Monte Carmelo, vai cair fogo lá em Samaria, eles vão ser queimados tudo. Vai pedir para Deus queimar tudo eles. Jesus olhou para ele e falou assim: peraí, de que espírito sois vós? Quem são vocês? Você acha que o Filho do Homem ele veio para isso? Para matar, para acabar, para destruir com as pessoas? E às vezes a nossa oração é assim. Às vezes quando alguém faz mal para nós, nós achamos que nós somos justos, que nós somos perfeitos, que nós somos o último biscoitinho do pacote, que tudo é nós. Só que nós esquecemos de uma coisa, que Deus ele é justo. Ele tem uma balança justa. Ele olha para as minhas ações e ele olha para as ações das pessoas. E a Bíblia diz que ele sonda os pensamentos. E ele esquadrinha o coração do homem para dar a cada um segundo as suas ações. Muitas vezes o meu coração e o teu pensamento não quer o bem das pessoas. Mas eu estou buscando aquilo por causa de mim. É eu que eu quero. É a minha vontade. É o meu querer. É aquilo que eu quero. E eu entro, eu faço campanha, eu faço propósito. E eu quero isso, eu quero aquilo. Ao invés de eu querer ser mais santo, ser mais puro, agradar mais a Deus, cumprir a vontade de Deus, ser um instrumento útil para Deus, porque antes nós era inútil para Deus, nós não valia nada para Deus, porque nós era inimigo de Deus. Mas para que Deus possa se alegrar comigo e eu possa ser útil para Deus poder me usar para a glória do nome dele, porque ele tem sido tão bom comigo. Mas ao invés de eu pedir isso para Deus, tudo que eu peço para Deus é para esbanjar nos meus prazeres. Eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Como se Deus fosse um banco, como se Deus fosse um shopping, como se Deus fosse uma fábrica, como se Deus ele fosse uma agência de carro, como se Deus financiasse a minha casa, a minha vida. Tem crente hoje que chega para Deus só para pedir coisas naturais. Chega diante de um Deus que é espírito, só pede
pede coisas terrenas. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. Sendo que as demais coisas, elas são naturais. Ela é acrescentada naturalmente. Um carro, uma mulher, uma casa, são coisas naturais, que crescem naturalmente na vida de um crente. Em vez de o crente orar para buscar o reino, a justiça de Deus na sua vida, são crentes que cresceram carnalmente dentro da igreja. São crentes que olharam para Jesus e viram em Jesus o símbolo do tio Patinhas. Já viu o símbolo do tio Patinha? Que é cifrão. Ah, Jesus vai agora me abençoar. Onde eu pôr a mão eu vou ser próspera agora, porque Jesus vai dar dinheiro para mim. Pastor, mas a senhora conta a prosperidade? Não. Está na Bíblia. É dom. Sabe o que é dom? É um presente que Deus dá para certas pessoas. Prosperidade é um dom que Deus dá para algumas pessoas. Mas se é um dom, eu não preciso correr atrás, porque o próprio Deus vai me dar. Mas quando nós oramos, igual Elias orou, por que será que Elias orou para não chover? E por que será que depois Elias orou para chover? Da mesma forma que ele orou para que Deus mandasse fogo. E ele fala por que ele está orando para que Deus mande fogo. Ele fala assim: manda fogo, Deus, para que esses povos saibam que há um Deus em Israel, Pai. Que não é eu, Pai, não sou eu, é o Senhor que fez o coração deles retroceder para o Senhor, Pai. Eu estou orando por quê? Para o teu nome ser engrandecido, para o teu nome ser glorificado, para que todos saibam que o Senhor é Deus, Pai. Quando Deus ele olha para mim e para a tua oração, Ele sabe os propósitos que tem a minha e a tua oração, porque Ele conhece o meu e o teu coração. Então a oração ela tem que partir como o próprio livro de Tiago fala. Pede mal para os prazeres. Ele chama de infiéis. Ele sabe que a amizade do mundo é inimigo de Deus. Ele fala: purifica o coração, lava as mãos, pecadores, homens de ânimo dobre. Ele fala: humilhai debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo Ele vos exaltará. Então ele mostra como que o homem deve chegar diante do Senhor. O homem tem que buscar primeiro uma purificação de coração. Tem que lavar suas mãos, tem que aprender. Porque a oração, querido, vou dizer algo para ti. Orgulhoso não ora. Pessoas orgulhosas não oram. Ela manda em Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz assim, Deus faz assim. Se você não fizer, eu te abandono, eu largo tudo. Por isso que a Bíblia diz: humilhai debaixo da potente mão de Deus. Quando Elias ele vai orar no Monte Carmelo, sabe como que ele está? Ele está com a boca no pó. Ele está na boca do pó, ele fala: vai chover. Ele sobe para o monte, ele bota a boca no pó e começa a orar. E pede para o céu, fala: vai lá ver se tem chuva. Tem não. Continua orando. Vai lá ver de novo. Tem? Não tem não. E vai lá ver, e vai lá ver, e vai lá ver. E ele persiste na oração. 6 vezes nada tinha. Ele tinha liberado uma palavra, ele com a boca no pó, ele orando, clamando, pedindo para Deus derramar. A Bíblia diz que na 7ª vez, o servo volta e diz assim: eu vejo uma pequena nuvem. Ela é do tamanho da mão de um homem que ora.
Que hora é eu que estou falando, tá, irmãos? Tá? Eu que falei, não está na Bíblia, não. Que hora? Mas eu acredito nisso. A mão daquele homem que se levantou para orar e que fez o céu se mover. Fez as nuvens se mover por causa da fé de um homem pequenininho, com a mãozinha pequenininha, mas que levantou de joelho ali, olha, boca no pó e crendo. Tendo fé naquilo que ele tinha profetizado para glorificar o nome de Deus. Então, quando nós entendemos o poder dessa oração, a gente não faz a oração ao vento. Talvez você vai dizer assim, pastora, mas Jó orou tanto, né, pastor? Mas cadê que Deus salvou seus filhos? O diabo então é mais poderoso, porque ele orou tanto. E Deus permitiu. Permitiu o quê? O que permitiu? É que para mim, para você, para nós, como o próprio livro de Mateus 6 fala, nós damos muito valor para a vida, né? Só que nós não entendemos o que é vida eterna. Nós não entendemos o que é eternidade. Nós queremos o aqui e agora. Se aqui e agora estiver bom, para nós está excelente. Mas ninguém ora para construir a sua eternidade em Deus. Nós olhamos que Jó, ele pedia para duas coisas: santificação e para que os filhos não blasfemassem. A Bíblia diz assim: eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então você acha que quem deu os filhos para Jó? Deus. Quem você acha que pegou os filhos de Jó e tomou? Foi Deus. Eles estavam santificados pelas ofertas de Jó. Eles estavam ali, você pode ver que Jó fez até uma adoração para a oferta que ele deu, que foram os filhos. Para você poder entender o nível que esse homem estava de ligação com Deus. Quando ele recebe a notícia, ele adora o Senhor, porque ele está fazendo uma entrega para o Senhor. Daquilo que um dia ele recebeu e que agora ele estava devolvendo para o próprio Deus. Então, aonde está, ó morte, a tua vitória? Até porque o inimigo não queria os filhos de Jó. O inimigo, ele tinha um propósito. Diga assim, propósito. O propósito do inimigo era que Jó blasfemasse contra Deus. O inimigo não queria as almas dos filhos de Jó, mas ele queria destruir a adoração de Jó. Ele queria tirar a presença de Deus na vida de Jó. Ele queria fazer com que Jó se levantasse contra Deus e fechasse o coração para Deus e não fosse mais um homem que adorava e seja grato a Deus. Era esse o propósito, igual ele tem feito com um monte de crente. Um monte de crente tem caído nas mãos do diabo e tem se levantado contra o próprio Deus. Jó, além de não ter pecado, ele ainda entrega aquilo que Deus deu para ele, os filhos, para Deus, em adoração. A oração, irmão, ela é algo que traz para você uma imunização. Mas não porque o diabo,
ele não vai te tocar. Porque a tua fidelidade não vai te dar o direito do diabo não tocar, às vezes, na sua casa, no seu dinheiro, nas suas coisas. Mas a oração, ela te imuniza o teu espírito. Porque o espírito, ele consegue compreender as coisas do espírito. Ele consegue entender as dificuldades que vêm sobre a vida dele, porque ele está no espírito. Em oração, o próprio espírito se revela para ele daquilo que está acontecendo. Abra a palavra no livro de Neemias, capítulo 4, um pouquinho para trás de Jó. Capítulo 4. Versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-ão? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Deixa aberto. Então nós olhamos que o diabo, quando ele vê uma vida sendo restaurada, alguém se levantando na presença do Senhor, alguém querendo deixar as coisas velhas para trás e começar algo novo, o mundo espiritual, ele começa a se mover. Às vezes a pessoa está lá na igreja, dando glória a Deus, aleluia, lendo a Bíblia e achando que está tudo certo. Mas ele não entende que o mundo espiritual ele está se movendo. E quando nós olhamos aqui, nós vemos a ação dos adversários e a defesa de Neemias. A ação dos adversários, primeiro, quando ele vê um crente chegando na igreja, alguém que está com a vida destruída, primeira coisa que ele fala é zombar dessa pessoa. Ele olha para a pessoa e ele começa a escarnecer. Não vai conseguir. É muito fraco. Não vai se levantar. Olha o tanto de cinza. Está tudo queimado, está tudo destruído. Vai ter que limpar tudo isso. Vai ter que... Não vai sacrificar. Aprendeu a ficar sorto, aprendeu a não fazer nada. Não vai se sacrificar de jeito nenhum. Por quê? Porque desde o tempo de João Batista, o reino do céu é conquistado pelo esforço. Então o diabo olha para o homem e vê que o homem ele não quer se esforçar, ele não quer sacrificar. Ele quer um evangelho light, preguiçoso, aonde ele não precisa pagar preço, ele não precisa fazer nada. Então quando a pessoa está destruída, ela chega na presença do Senhor. Não, tudo é muito difícil, ai, credo, orar de novo. Ah, tem que ir para a igreja de novo. Ah, tem que fazer isso de novo. Ah, tem que fazer de novo. A primeira coisa que as pessoas fazem é isso. E o diabo conta com isso. Ele conta com isso a seu favor. Conhecendo o homem e a natureza pecaminosa do homem, a natureza preguiçosa do homem, a natureza do homem que não quer sacrificar, pele por pele. O homem dá tudo pela sua pele. Ele ama a sua pele, ele ama a sua vida. Ele vai dar tudo para salvar a sua vida. O diabo, conhecendo a natureza pecaminosa do homem, essa reunião do inferno, ela representa que o diabo ele zomba do crente que tenta se levantar. Depois dele zombar, ele começa a ameaça. Quando ele vê que o crente está se levantando, e ele está sacrificando, ele está limpando, ele está vendo, ele está buscando, ele está indo, aí o diabo fala assim: não, peraí para aqui, agora nós vamos começar a ameaçar. Mesmo que se eles façam esse muro,
nós mandamos uma raposinha e nós vai destruir tudo o que eles estão fazendo. Aí, onde eu quero chegar? No versículo 4. Olha o que Neemias faz. Primeira coisa que Neemias fez. Sabendo de tudo aquilo, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha que coisa linda. Nesse primeiro estágio, enquanto o diabo estava escarnecendo e estava ameaçando, Neemias olhava para Deus e colocava tudo na mão de Deus. Ó Deus, você está vendo? Eu estou sendo oprimido. O inimigo está fazendo de tudo para calar minha boca. O inimigo está fazendo de tudo para me voltar para trás. Ele está fazendo tudo. Ó Senhor, me guarda. Senhor, me proteja. Senhor, me ajude. Mas ao mesmo tempo que Neemias fazia essa oração, a Bíblia diz que o muro continuava subindo. A restauração continuava. Toda aquela ameaça, todo aquele escárnio, toda aquela zombaria não foi capaz de parar o muro. Por quê? Porque as pessoas que edificavam, elas tinham dentro do coração dela, primeiro, oração, porque olhava para Deus e colocava na mão de Deus o inimigo. E segundo, elas se animavam para fazer com que cada dia mais o muro fosse sendo restaurado. Quem está entendendo, dá um glória. Só que o inimigo, ele é tinhoso, ele não para. O inimigo, ele é um ser aonde ele está ao derredor, bramando como leão, sempre procurando alguém para devorar. E assim como a oração diz, orar e ação, o inimigo também, ele ameaça e ele faz. Não foi assim com a vida de Pedro? Não foi assim na vida de Jó? Ele ameaçou Jó e ele fez. Ele ameaçou Pedro quando pediu para peneirar e ele fez, ele pratica. Olha para o teu irmão e fala assim, vigia. Olha para o teu irmão e fala, vigia. Porque ele vai vir contra você. Diga para o teu irmão. Começa a vigiar porque ele vai praticar aquilo que ele foi criado para isso. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Você não é imune, eu não sou imune. Eu é que tenho que vigiar e você tem que vigiar para o ladrão não entrar na sua casa espiritual, crente. E levar embora tudo que você tem nos teus despojos. Mediante a tudo isso, estava 0-0 até aqui. Havia uma guerra, havia um muro, havia inimigo, mas havia alguém que tinha ânimo e que continuava com seus propósitos, porque o inimigo não teve poder de parar a obra. Só que o diabo agora ele parte para a prática. Vamos lá. Versículo 7. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os astoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram de sobremodo irados. Ajuntaram-se de todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha só. Olha isso aqui. Cada vez que o inimigo vê um crente, mais irado ele fica. E mais com vontade de atacar ele fica. E a Bíblia diz que eles se uniram, todos eles ali, unanimemente. E agora eles falaram, nós vamos atacar Jerusalém. Como que nós vamos atacar?
nós vamos enviar um espírito de confusão ali. Sabe aquelas situações que dentro do casamento tem uma confusão, marido e mulher, o ministério tem uma confusão, a mente da pessoa fica confusa, começa a ficar confusa? É esse espírito aqui. Ele entra na mente, confunde a pessoa, ele entra no casamento, confunde o casal, ele entra no ministério, começa a confundir pastor com ovelha, ovelha com... Ele entra com os irmãos e começa a confundir os irmãos. É esse espírito. Porque esse espírito, presta bem atenção, ele tem um poder. Onde tem confusão, não tem Deus. E aonde a confusão chega, as coisas param por causa da confusão. Por causa da confusão. Por isso que esse espírito veio lá do inferno para entrar em Jerusalém com um propósito de parar a obra. As coisas de Deus não é confusa. As coisas de Deus, ela é reta, direta. Se eu hoje, eu estou vivendo uma confusão na minha mente, eu estou vivendo uma confusão no meu casamento, eu não posso chegar para o meu marido e falar assim, vamos separar. Eu estou vivendo uma confusão no meu ministério, eu vou sair dessa igreja. Ou eu quero que você me tire desse ministério. E 99% por crente faz isso. Quando eles estão diante de uma confusão, eles querem salvar a sua vida, e ele diz, vamos separar. Nosso casamento não é mais certo. Não tem mais jeito. Nós não se entende. Está dizendo aqui. Entre o espírito de confusão, eles não vão se entender, e entre eles mesmos eles vão se destruir. Escuta só. 99% das pessoas, elas permitem que esse espírito cresça. E elas mesmo se deixam levar por esse espírito, dizendo, não dá mais, chega, acabou, vamos separar, vamos sair, vamos fazer isso. E o diabo, isso, parou. Acabou a obra na sua vida. Acabou esse casamento. Acabou esse ministério. Agora você vai sair desse ministério, você vai ficar rodeando aí. Até você achar de novo o caminho, vai demorar. Sendo que as pessoas deveriam... Qual é a arma contra esse espírito, pastora? A arma que Neemias fala aqui. Está aqui. A arma está aqui, ó. Não é hora de tomar decisão quando nós estamos confusos. Onde já se viu gente confusa tomar decisão, irmão? E é o que mais você vê, pessoas confusas tomando decisão. Tomando decisão, sem saber o que está decidindo. Porque está com a confusão na mente. Versículo, olha só, 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Olha só. O espírito de confusão entrou. Mas Neemias, como era um homem que já tinha intimidade com oração, né? Desde o capítulo 1, você vê. Era um homem de oração. Neemias era um homem de oração. Quando ele fica sabendo que Jerusalém é o pobre e vergonha, o que Neemias vai fazer? Vai dormir? Vai festejar? Vai ficar com conversa à toa? Não, ele foi orar. Neemias foi orar, foi se humilhar na presença do Senhor, foi confessar pecado dele, confessar pecado de toda a irmandade dele, foi pedir misericórdia para Deus, foi pedir tudo que uma pessoa precisava pedir para mudar aquela situação. Então Neemias, ele sabia o que era oração e o poder da oração, porque ele vivenciava aonde Deus falou, eu gostei dessa oração tua, então espera aí que eu vou mudar tudo. Ele levanta um rei, levanta recurso, levanta tudo, para que a vontade de Deus fosse estabelecida através do quê? De uma oração de alguém que não era ninguém, aos olhos do homem, mas grande diante de Deus, porque a oração de Neemias chegou até Deus. E Deus responde com poder, tocando no maior que tinha, que era o rei, para o próprio rei abençoar a obra que Neemias ia fazer. Então, para Neemias orar era algo natural. Ele ia fazer uma ação, ele já orava. Ele não
falar, eu vou fazer assim. Não, ele fala, peraí, Deus. Eu vou orar para saber qual que é a ação que eu devo fazer. Eu vou observar para saber como que eu vou fazer, Senhor. Ele não é aquela pessoa tribulada, louca, ansiosa, inquieta, que sai fazendo as coisas de qualquer jeito. Como se ele fosse Deus. Que não entende que está numa guerra, que está numa batalha. Neemias estava numa guerra, querido. Ele estava numa batalha de resistência total. Aonde o objetivo era parar a obra. Parar, sabe o que é parar? Parar a obra. Total. Acabar com aquela obra. Só que ele fez e nós oramos. Nós oramos. E a mesma hora que nós oramos, nós fizemos uma prática também. Nós levantamos, como ele mesmo disse aqui, olha só, proteção, guarda, de dia e de noite. O que é isso? Vigiar. Nós não vamos só orar, não, nós vamos vigiar também. Nós vamos levantar pessoas para vigiar o tempo inteiro agora. Vai vigiar o tempo inteiro. Nós vai orar, mas nós vai vigiar. Porque nós nunca sabemos a hora que vai vir um ataque. Quem está entendendo, dá um glória para Jesus. A Bíblia, ela não mente, irmão. Se deu certo com ele, vai dar para mim e para você também. A Bíblia diz, escuta isso aqui, irmão. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Quando você ora, olha para o teu irmão e fala, quando você ora, Deus revela o oculto e o escondido. E Ele vai fazer você saber dos mistérios do Senhor para a tua vida. Neemias, ele fala assim, olha, o inimigo, ele ficou sabendo que nós já sabia. Que não adiantava mais nada aquele propósito que ele tinha. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E é isso que você tem que acreditar, porque está na Bíblia e você tem que crer nisso. Havia um propósito ali, mas havia um Deus que estava cuidando de Neemias e de todo aquele projeto de Neemias. Porque aquele projeto de Neemias foi colocado na mão de Deus como total dependência de Deus. E Deus, Ele cuida, Ele honra aquele que busca. Ele faz com que aquele que depende dEle não seja frustrado. Ele fala assim, eu vou livrar vocês. Eu vou ajudar vocês. E eu vou salvar vocês. Porque vocês confiam no meu nome. Deus, Ele tem esse poder de me ajudar, de me livrar e de me salvar. Porque eu confio nele. Somente ora, irmão, quem confia. Pessoas que não têm fé não oram, irmãos. Pastora, mas o que eu faço? Você tem que pedir para Deus aumentar a sua fé. Você tem que aprender a colocar as suas coisas na mão do Senhor. Você tem que aprender, primeira coisa é entender quem você é e quem Deus é. Se você está se restaurando, somente quem pode te restaurar é Deus. Se você já anda com Deus, você tem que vigiar para você não cair na tentação. Se você é uma pessoa como Jó, vai lá em Jó 42. Que precisa de um milagre. Diga para o teu irmão, fala, continue orando. Porque Deus tem milagre para fazer na sua vida. Capítulo 42 de Jó. Versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele
aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e a Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. O poder da oração. Muitas vezes eu busco esse poder para mim. E Deus olhava para a vida de Jó e falava: não, esse poder é para salvar. Esses teus amigos, eles estão afastados de mim. Eles não conseguem chegar à minha presença. A oração deles eu não vou aceitar. Lembra da palavra de Isaías? Eis que meus ouvidos não estão tampados que não possa ouvir, nem minhas mãos encolhidas que não possa salvar. Mas os pecados e a transgressão separa o homem de Deus. Isso é oração. A oração de uma intercessão, ela tem que vir de alguém que está de pé na presença do Senhor. E ele intercede por aqueles que estão separados de Deus. Por algum motivo, Deus não aceita aquela oração, porque ainda não foi lavada e remida com o sangue. Muitas vezes, a minha oração não é aquela como o do pecador que foi justificado. Eu estou no pecado, mas eu não chego diante de Deus com a minha cabeça baixa, em estado de humilhação, e declarando para Deus que eu sou uma pecadora, que eu pequei contra Deus, que eu preciso de misericórdia. Você lembra de Bartimeu? Quando a gente clama por misericórdia, é porque nós queremos que Deus olhe para a miséria da nossa vida e do nosso coração. Porque misericórdia nada mais é que isso. Córdia é coração e miséria. Misérias do nosso coração. Bartimeu, ele clamava por misericórdia. Mas havia uma distância entre ele e Jesus. Por isso que ele gritava. E as pessoas diziam: cala a boca, fica quieto, você está atrapalhando. Mas não era só uma oração comum. Era já um clamor de Bartimeu. Ele clamava, a Bíblia diz. Era um clamor. Porque o clamor é isso, é quase um grito de socorro. É quase um grito aonde o homem chega, porque ele sabe que ele está longe de Deus. Que ele pecou contra Deus. Que ele precisa que Deus derrame misericórdia. E ele precisa, como um rei, que manda. Agora você não entra mais na presença do Senhor de qualquer jeito. Jó, ele podia entrar, presta atenção. Presta atenção nisso, é bom você saber disso. Jó podia entrar a hora que ele queria na presença do Senhor. Senhor, Senhor e Senhor. Ele estava de pé diante do Senhor. Mas os 3 amigos não podiam entrar diante do rei, porque se eles entrassem, eles iam morrer. Tinha que ser levantado o cetro da justiça para o rei falar: pode entrar na minha presença. Mais ou menos assim, para você entender. Bartimeu, quando ele clamava, ele tinha aquela capa de mendigo. Ele não foi, ele esperou ser chamado. Alguém chegou e disse: ele te chama. Ou seja, o cetro de justiça foi levantado para que você entre na presença dele. O teu clamor chegou até ele. Por isso que Jesus chega para Bartimeu, porque olhou para Bartimeu, depois de muitos gritos de misericórdia, depois de muitos gritos de pedindo socorro, Jesus olha para ele e diz, como um rei que tem resposta para dar, como um rei que pode tudo, o que você quer que eu te faça? Você
chegou até a minha presença para quê? Qual que é teu pedido? Você está clamando para mim porque qual que é o seu pedido? Saiba pedir. Muitas pessoas não sabem pedir. Pede, mas pede mal. Bartimeu soube pedir. Você lembra de Daniel? Nós temos que ler Daniel. Vai lá, Daniel, capítulo 10, rapidinho. Nós estamos quase encerrando já. Que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Aquilo que Deus quer que você comece a fazer a partir de hoje, nesse ano de 2024. Está acabando janeiro. E o Senhor está te dando uma direção para 2024. E você deve estar entendendo, capítulo 10. E você deve estar entendendo que Deus, o que Ele está querendo de ti. Capítulo 10, a partir do versículo versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, um homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é o que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então você tem que entender, quando você entra na presença de Deus, quando você começa a orar, você não está orando para a parede, você não está orando para o banco, você está entrando na presença de Deus. Então você tem que entender que esse teu movimento, aonde você está querendo agora, né, orar, ação. Você quer agora buscar de Deus na oração a direção do que você tem que fazer. Preste atenção. Sabendo como fazer, o inimigo, ele se coloca no caminho. O céu fecha, porque o inimigo veio para perverter o caminho do crente. Ele veio para destruir a obra do crente. Ele veio para fazer o crente perder a presença do Senhor. Então ele, sabendo que o homem está indo para chegar mais perto de Deus, como Jó chegou e conseguiu chegar, com os olhos dele conseguiu enxergar Deus, tem intimidade para entrar na presença de Deus, e o homem conseguiu chegar nesse nível. Nós olhamos para um que agora está buscando entrar nesse nível, Daniel. Só que ele sente, por quê? Porque a carne é fraca. A carne não suporta o peso da glória quando alguém, ele entra nessa presença com propósito. Ele coloca um propósito e ali agora nós vemos a guerra do mundo espiritual fechando toda a região celeste. E quando se fecha, a opressão desce, o poder do mal desce, você sente angústia, você sente aflição, você sente o peso do mal sobre a tua vida. Sabe aquele dia que você fala, não está bom, tem coisa ruim, estou sentindo a presença do mal. Para você poder entender, é assim que funciona. É o que Daniel estava passando. E a resposta não vinha. Porque havia uma resistência no mundo espiritual para que ele não pudesse compreender a revelação do futuro. E nós precisamos saber como nos conduzir.
Tem decisões que nós precisamos saber qual é a decisão que nós temos que tomar. Porque depende do nosso futuro. Depende de fazer a vontade de Deus, como o próprio Jesus disse. Então nós não podemos ser loucos, tomar decisões pela pressão, pela resistência, pelo estado de confusão, pelo poder maligno que se levanta para que eu saia do lugar do propósito, para que eu perca a presença, para que a obra de Deus pare na minha vida e eu deixe de alcançar aquilo. Mas por outro lado, o inimigo sabendo disso, ele sabendo que eu vou buscar isso, ele já se coloca na frente para falar, não, ela não vai, ele não vai. Eu não vou deixar saber. Eu não vou deixar, eu não vou dar resposta. Olha para o teu irmão e fala assim, em nome de Jesus, Deus está lutando. Quando ele vê alguém na terra lutando para obter a resposta dele, diga assim, ele não vai deixar você sem resposta. Mas tem coisas que demoram um pouco mais. Porque dependendo do nível da batalha, é o nível da resistência. Por isso que muitas vezes a gente faz campanhas de oração. E a gente começa a fazer, primeiro tá bom, segundo tá bom, terceiro tá bom, quarto tá bom, começa no quinto, começa a apertar. A fornalha começa a acender mais vezes, mais. No sexto dia, então a fornalha aperta mesmo. No sétimo dia, às vezes, você quase não suporta. Por quê? Porque são os momentos do qual Deus está trabalhando. Você está orando, buscando de Deus, uma oração, um propósito de Deus, e você está ali na presença do Senhor, como Daniel estava. Mas no mundo espiritual também, o inimigo se coloca para impedir. Eu quero que você abra a tua palavra em Mateus capítulo 7, e você fique de pé, em nome de Jesus. Ô Renato, aquele louvor que eu coloquei lá, espera que eu já vou pedir para você. O Atos 2 lá. Havia um propósito de Satanás. Na vida de Jó, blasfemar contra Deus e perder a presença do Senhor. Na vida de Neemias, era parar a obra, a grande obra que Deus tinha. Deus opera através das nossas orações. Jó, Deus muda a sorte dele quando ele orava pelos amigos. Neemias, quando os inimigos ouvem a oração, Deus se revela para Neemias e mostra o plano que é frustrado e o desejo do inimigo também que é frustrado. Nossa luta não é contra carne e sangue. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o Senhor, Ele quer que nós oramos mais. Que nesse ano de 2024, você e eu intensifique a oração a partir de hoje. Vai ser necessário nós orarmos mais. Vai ser necessário nós buscar mais. O mês de janeiro está findando com o poder da oração para você poder sobreviver nesse ano de 2024. Para você poder frustrar os planos do inimigo nesse ano de 2024. Para você estar na frente do inimigo nesse ano de 2024. Para você destruir as obras do diabo nesse ano de 2024.